Você vai fazer uma busca de literatura, já definiu as bases de dados, já definiu as palavras-chave que você vai usar e aí se deparou com operadores booleanos. O que são operadores booleanos? Você sabe o que significa? Sabe como utilizar nas bases de dados? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Os operadores booleanos são estratégias que a gente utiliza para fazer conexões e combinações entre as palavras-chave, os termos, os descritores que a gente define para usar lá nas bases de dados. E aí, conforme a gente faz essas combinações e essas conexões, a nossa busca de artigos dentro da base de dados, ela fica mais específica, ela fica mais refinada. Isso faz com que a gente encontre, muitas vezes, materiais mais adequados e que tem mais a ver com o tópico que a gente está estudando, que tem mais relação com o tema que efetivamente a gente está buscando e está querendo encontrar material ali dentro da base de dados. Os operadores que a gente vai falar no vídeo de hoje são o AND, o OR e o NOT ou AND-NOT. Então, fica aqui comigo que a gente vai ver agora, de uma forma bem ilustrada, qual a diferença entre eles e como que a gente utiliza. Vamos começar, então, falando sobre o nosso operador AND, que significa e. A gente vai usar o operador booleano AND quando a gente precisa unir dois termos, né? Duas palavras-chave, dois descritores. E quando a gente une esses dois termos, a gente deixa a nossa busca mais específica. Portanto, a gente restringe a nossa busca, portanto, a gente tende a diminuir a quantidade de resultados que a gente vai ter quando a gente coloca isso numa base de dados. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, veja bem, eu quero pesquisar professor que tem uma relação com universidade. Eu não quero qualquer professor. E eu não quero qualquer coisa que tenha a ver com universidade. Eu quero só o professor e a universidade. Dessa forma aqui, eu posso colocar um operador AND. Então, fica professor AND universidade. E quando eu coloco isso numa base de dados, o que ele vai me trazer? Dentre todo o universo de literatura, de artigos científicos disponíveis, ele vai me trazer só esse miolinho aqui. Esse miolinho aqui, ó, são só as produções que tem professor AND universidade. Ou seja, a combinação desses dois termos ligados pelo operador AND. Esse restante aqui em laranja é todo o resto da literatura que fala sobre professor que não me interessa, né? Pode ser, de repente, um professor de educação infantil, um professor de inglês, um professor de educação física ou alguma coisa assim mais ampla. Esta outra parte aqui, ó, é tudo que fala sobre a universidade que também não me interessa, currículo das universidades ou alguma outra coisa assim. Tudo isso aqui vai ficar de fora, porque o que me interessa é apenas a conexão entre os dois termos, por isso que eu estou utilizando o operador AND. Então, ele vai me trazer só a combinação, né, a união aqui desses dois termos, então vai ficar mais específica e mais restrita. Outro operador booleano que a gente acaba utilizando bastante nas nossas estratégias de busca é o OR. Então, o OR, ele vai significar ou, e ele vai ser muito utilizado para sinônimos, porque daí, quando ele for fazer a busca nas bases de dados, ele vai vir qualquer um dos termos que a gente colocar combinado aqui com o operador OR. Por consequência, ele vai ampliar a nossa busca. Então, veja aqui no desenho, eu coloquei faculdade OR universidade. Porque no contexto, de repente, que eu estou pesquisando, tanto faz se é faculdade ou universidade. Eu estou pesquisando um ensino superior. Então, eu quero coisas que tenham a ver com esse tema, que venham da faculdade ou da universidade. Aqui ele não vai me trazer mais só o laranjado, ou só o azul, ou só o miolinho da interseção dos dois, como é com o AND. Aqui ele vai me trazer tudo. Por isso até que eu coloquei esse quadrado aqui em volta. Ele vai me trazer todo esse conjunto de trabalhos que tenham ou só faculdade, ou só universidade, ou ainda os dois, faculdade e universidade aparecendo no mesmo trabalho. Então, ele é muito útil quando a gente tem, às vezes, uma temática que a gente está pesquisando e que a gente precisa de palavras diferentes que significam a mesma coisa para rastrear trabalhos que vão ser interessantes para a gente. Por exemplo, eu estou pesquisando trabalho e emprego, então são dois termos ali que são similares, são sinônimos. Na hora de montar a minha estratégia de busca, eu monto como trabalho or emprego, dor de cabeça or cefaleia, né? Um termo de uso comum, um termo de uso
mais acadêmico, né? Dor de cabeça or cefaleia, mas que levam para a mesma direção. Quando eu uso o or, então eu tendo a recuperar mais trabalhos nas bases de dados, eu amplio a minha busca. E aí a gente tem o operador not, que em algumas bases de dados ele vai aparecer como end not, tá? Então você pode ver essas duas variações, mas a finalidade dele é o mesmo. O que esse operador vai fazer? Ele vai excluir termos selecionados. Então ele vai recuperar para você documentos que tenham um termo, mas que não tem outro. Na prática, funciona assim, ó. Vamos supor que você está fazendo uma pesquisa sobre professores e você quer qualquer tipo de professor, exceto aqueles que trabalham em universidades. Nesse caso, você vai colocar professor not universidade ou professor end not universidade, a depender da base. E aí, o que ele vai buscar? Ele vai buscar só essa parte aqui em laranja. Tudo que tem com universidade, ele não vai me trazer. E tudo que for professor com universidade, que era o miolinho, lembra que a gente viu lá no End? O miolinho, ele também não vai me trazer. Por quê? Porque eu quero só professor que não tem nada a ver com universidade. Então, ele é um operador booleano excludente. Por isso, tem que tomar cuidado na hora de usar. Nem sempre vai ser necessário que você utilize esse operador na tua pesquisa, tá? E às vezes, dependendo do que você tá olhando ali, que já tá vindo de resultado na sua busca, mesmo que tenha alguma coisa às vezes que não tem muito a ver, às vezes não é necessário você fazer a colocação desse operador, né? Você pode deixar a busca como tá e aí você vai olhando os títulos e resumos e vai fazendo uma limpeza ali manualmente, né? Deixando a tua busca mais simples. Em que casos que é interessante a gente usar esse operador aqui? Quando a nossa busca está vindo muito suja. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu estava levantando literatura sobre periódicos científicos. Só que eu pesquiso a gestão de periódicos científicos. E aí tem muita gente que faz estudos sobre bibliometria, né? Estudos bibliométricos de produção científica de periódicos específicos, né? Periódicos científicos ou em áreas específicas. E aí isso estava sujando muito a minha base, porque esse tipo de estudo não me interessava. Ele aumentava muito a quantidade de resultados que a base de dados trazia para mim e dificultava ali a minha vida na hora de selecionar de fato aqueles estudos que eram relevantes para minha pesquisa. Então aí eu consegui colocar, por exemplo, o periódico científico not bibliométrico, porque aí ele tirava todos aqueles estudos que eram sobre periódicos científicos com essa questão, né, esse olhar bibliométrico e deixava o resto. Então ele deixava tudo que era de gestão, tudo que era de editoração em si, de tecnologia, que era o que eu estava trabalhando, e tirava todos os estudos bibliométricos, tá? Então, nesses casos, pode ser muito interessante, sim, para você limpar e reduzir a quantidade de resultados que a base está te mostrando e reduzir também a quantidade de resultados que não são relevantes para você. Mas, de novo, tem que sempre pensar com bastante cuidado se é ok você usar um operador assim, né, excludente na tua pesquisa. E às vezes até os outros também, tá? O or, o end. O end a gente acaba utilizando mais, né? Mas o or, que daí no caso vai ampliar com mais sinônimos, para ver se de fato está fazendo sentido na tua pesquisa, tá? Então sempre você vai fazendo essa estratégia, fazendo essa combinação, vendo se você vai usar os operadores ou não e vendo se faz sentido. E aí, uma coisa importante que eu tenho certeza que vai surgir de dúvida para vocês é a ordem que a gente coloca esses operadores booleanos nas nossas estratégias de busca. Quando a gente está utilizando os operadores end e or, não tem nenhum tipo de alteração de resultado, né? Então, não faz diferença a ordem que a gente coloca esses termos e esses operadores, né? Então, se eu busco por professor end universidade ou universidade end professor, o resultado que ele vai me trazer é o mesmo, que é aquele miolinho dos meus dois círculos que eu mostrei antes, tá? A mesma coisa para o OR. Se eu estou buscando faculdade OR universidade ou universidade OR faculdade, não faz a menor diferença. Ele vai me trazer os mesmos resultados. Agora, se eu estou utilizando o operador not ou end not, ele vai alterar o resultado de acordo com a ordem que eu apresento os termos. Então, se eu coloco o professor not universidade, ele vai me trazer tudo que tem de literatura sobre qualquer tipo de professor aqui.
exceto aqueles que trabalham em universidades, porque universidade é o termo excluído. Agora, se eu pesquiso por universidade, note professor, o termo excluído é professor. Então, ele vai me trazer tudo que tem de literatura sobre a universidade, menos aquelas que fazem alguma menção ao trabalho dos professores. Entende? Então, tem que tomar cuidado na hora que você usa essa segunda aqui, né? Esse operador aqui, not ou end-not, na hora de montar a tua estratégia de busca. Aí a forma como você vai efetivamente colocar em prática esses operadores booleanos depende da base de dados que você está usando. Tem algumas que já tem ali um campo de busca avançada que você só seleciona o operador que você quer colocar ali para combinar, para fazer a conexão entre as palavras. Então acaba ficando até um pouco mais fácil, né? Um pouco mais intuitivo de você utilizar na prática. Tem outras que talvez você vai precisar digitar. E aí, se você precisar digitar, a minha dica é que você isole entre parênteses na hora de colocar essa estratégia de busca na base. Então, por exemplo, você quer fazer uma busca com professor, com universidade e com faculdade. Então, vai ser faculdade or universidade, entre parênteses, ok? E aí, o professor pode ficar fora. Então, ficaria, por exemplo, professor, end, abre parênteses, faculdade or universidade. Por quê? Porque daí a base vai entender que o que está dentro desses parênteses é uma parte da busca que ela tem que resolver, e aí um desses dois termos ali que ela encontrar, ela vai combinar com o professor, tá? Da tua busca. Então você organiza, de certa forma, o modo como a base de dados vai entender essa estratégia que você está colocando ali, tá? Eu sei que às vezes falando assim parece um pouco abstrato, mas é na prática que a gente vai vendo essas necessidades, né? Depende de cada base de dados e que a gente vai aprendendo, observando também os resultados e a forma como a base vai apresentando as coisas pra gente. Se vocês se interessam mais por esse assunto, se vocês querem que eu aprofunde mais esse tema de base de dados, que eu aprofunde mais essa questão de estratégia de busca, de operadores booleanos, de montar estratégias com palavras-chave, vocês podem deixar aqui nos comentários que daí eu penso em outros vídeos que vão ser úteis para vocês, tá? Outra coisa, tá? Quando a gente está pesquisando termos compostos, é legal a gente usar aspas. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa sobre biblioteca universitária, que por si só é um tipo de biblioteca e é um termo composto, eu isolo esse termo entre aspas, que daí a base vai entender como se fosse uma coisa só. E aí também vai deixar o meu resultado, né? Mais específico, vai me trazer textos que são mais relevantes, textos que são mais adequados com aquilo que eu de fato estou querendo levantar de literatura. Para fechar, uma dica de ouro, assim, ó, você precisa fazer testes nas bases de dados. Faz combinação de palavras diferentes com operadores booleanos diferentes e vai vendo o que a base está te trazendo de resultados, tanto em quantidade, né? Se ela está te trazendo uma quantidade irrisória de textos, ou se ela está te trazendo muito texto, e o enquadramento temático desses materiais. Às vezes as palavras que você está utilizando estão trazendo textos que não tem nada a ver com nada. Então você tem que dar uma revisada ali na tua estratégia. Às vezes a tua busca está tão específica que está trazendo pouquíssimos textos. Então às vezes tem que abrir um pouquinho mais. Esse tipo de coisa a gente vai descobrir fazendo testes nas bases de dados. E aí, tudo isso que você for fazendo, você vai anotando. Vai anotando as datas que você fez, vai anotando os termos que você usou, quantos resultados vieram, se foi mais ou menos ok ou não, para que aí no final, depois que você faz esses testes, você vai definir, vai chegar num resultado que você vai falar assim, não, é essa estratégia aqui, é essa combinação com esses operadores, ficou aqui resultados legais, uma quantidade legal, e com isso aqui eu consigo trabalhar, e aí efetivamente você roda a tua busca, aí seleciona os textos que você vai ler, que você vai utilizar na tua pesquisa e por aí vai, tá? Parece que quando a gente faz esses testes a gente está perdendo um pouco de tempo, mas na verdade a gente está simplesmente se organizando para que lá na frente, quando a gente for de fato rodar a nossa busca e ir para os textos, a gente consiga trabalhar com materiais que são mais adequados para nossa pesquisa. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer o que são os operadores booleanos. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Curte o vídeo, deixa um comentário se ficou com alguma dúvida e a gente se vê na próxima. Tchau!